Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações, tapetes, cortinas e persianas. E o programa, neste mês de agosto, em que nós estamos gravando este programa no dia 12 de agosto de 2026, neste mês de agosto o programa Palavra Espírita está completando 10 anos de existência. E iniciou esse programa comigo um grande amigo chamado Moacir Germani. E é exatamente o Moacir Germani que eu trouxe aqui comigo para a gente comemorar esses 10 anos do programa Palavra Espírita. Moacir, meu amigo, grande amigo, muito obrigado por... Eu que agradeço a referência, meu irmão. Não só por ter estar sentado nessa cadeira aí, certo, mas por ter a coragem, digamos assim, de iniciar o programa lá 10 anos atrás, em 2016. Muito obrigado. Exatamente, tá? É um prazer retornar a esse programa, né, sabendo da amplitude da divulgação da doutrina espírita através desse mecanismo, né, que é a TV. Exatamente. Há um tempo atrás, eu fiquei sabendo que o Moacir, nos seus primórdios, digamos assim, não era espírita. Sim. Né, Moacir? Isso foi tu mesmo que me falaste, né? Perfeito. E tu me deu essa liberdade, né, Moacir, de te perguntar coisas que para outras pessoas eu não perguntaria. Sim. O que te trouxe para o espiritismo? Perfeitamente, Jader. Eu era católico, né, até então, e em 1989, né, desencarnou um filho meu, o Daniel, de apenas 2 anos de idade. 2 anos. E aí eu me aproximei da Sociedade Espírita Luz e Caridade, onde estou até hoje, né, fazem 37 anos, e fui acolhido, né, amparado, socorrido na minha ânsia, né, de saber mais sobre a vida futura, né, o que aconteceu com o espírito do meu filho, e com isso eu ingressei, né, na Casa Espírita, de palestras, logo, né, comecei a participar de grupos de estudo, logo veio o trabalho, né, em várias frentes na Casa Espírita, e eu fui aprofundando cada vez mais e fiquei por lá, né? Passados 5 anos da desencarnação do meu filho, o Daniel se manifestou numa reunião mediúnica, através de uma médium, né, que não sabia que eu tinha um filho na espiritualidade, e o espírito veio, né, se manifestou e disse: eu sou teu filho, o Daniel. Né? Então aquilo foi um marco muito importante para mim, né? Sabendo que realmente a vida continua, né? Que ele está no mundo espiritual. E, para minha surpresa, Jader, na quinta-feira passada, ele retornou novamente ao nosso grupo de estudo na Casa Espírita. Na quinta-feira? No nosso grupo mediúnico. Da quinta-feira da atualidade. Da época que na nós véspera do Dia dos Pais. E ele disse o seguinte, que lá no mundo espiritual eles não comemoram datas, né? Mas devido ao nosso mundo aqui, né? Ter essas datas, né, previstas, e ele veio então me dar um abraço pelo Dia dos Pais, né? Que seria no domingo. Que coisa maravilhosa. Então realmente foi uma maravilha, né? Receber esse abraço do filho, né? Sabendo que ele está trabalhando já no mundo espiritual, porque é um espírito bastante luz. Ele já dirige grupos também de estudos com os jovens, né? Espíritos que chegam lá.
E ele disse assim como tu trabalha, pai, no mundo material, eu também trabalho no mundo espiritual. Que coisa então maravilhosa. é uma complementação, né? E eu sinto deve ter sido um presente maravilhoso. Maravilhoso. Dos pais, né? Exatamente. Então foi realmente muito emocionante também, né, para mim, receber esse abraço do meu filho no mundo espiritual, né, que veio me confirmando mais uma vez, né, que realmente a vida continua. Moacir, tu falaste que me permite fazer... Com certeza, fica à vontade. Continuar ainda nessa seara aí do Correto. teu filho. Tu falaste que o teu filho desencarnou. Para quem não é espírita, o filho do Moacir morreu, Isso. certo? Isso. Aos 2 anos e meio, né, Moacir? 2 anos de idade. 2 anos da idade. Isso. Muito bem. Aí tu disseste que 5 anos depois ele se manifestou numa mesa mediúnica da qual tu fazia parte, imagino. Isso. Explica para os nossos telespectadores que eles devem estar se perguntando. Ele desencarnou aos 2 anos. Sim. Ou seja, aos 7 anos, se ele tivesse ainda encarnado, Sim. ele se manifestou. Agora, ele se manifestou, tu chegaste a ficar sabendo, como é que eu vou dizer, no mundo espiritual, com o corpo de uma criança de 7 anos ou já como um adulto? Olha, Jader, segundo a médium, né, ela informou que ele era um jovem, né? Ele era um jovem. A aparição dele, né, representou um jovem, né? Porque o espírito é antigo, né, Jader? Sim. A criança é pequenininha, né? Sim. Mas o espírito é antigo, né? Que veio, reencarnou no corpo do Daniel e viveu por 2 anos aqui entre nós, né? Mas ele, ao retornar ao mundo espiritual, ele retorna ao seu crescimento normal, né? Ele é um espírito adulto, né? Sim. Já era naquela época, né? Só que ele voltou ao mundo espiritual, criança aqui no nosso fisicamente mundo, né? aqui. Isso. No mundo espiritual ele já era adulto, né? E tu chegaste já a sonhar com ele, a te encontrar com ele em sonho? Olha, Jader, em sonho não. Não. Ainda não. Uhum. Eu tenho esses encontros, né, através dos médiuns, né, que recebem as suas informações e me repassam, né? Eu não sonho muito, né? Não consigo sonhar. Quer dizer, tu sonha, que tu talvez não lembre. Exatamente, sonho, exatamente. Tá eu não certo. lembro, exatamente. Porque o sonho, né, Moacir, tu sabe, tanto Isso. quanto eu, melhor que eu até, Claro. o sonho é quando o espírito sai dessa prisão aqui chamada corpo, né? Isso. Mas, logicamente, que fica ligado ao corpo. E aí nós podemos nos encontrar com pessoas familiares que já partiram e Sim. que um dia nós também vamos partir, né? Corretamente. Então, isso é uma coisa maravilhosa, a gente poder se encontrar com aqueles queridos e queridas que já partiram. Com né? certeza. É um prazer realmente, né, reencontrar os nossos familiares no mundo espiritual. Bom, ok, agradeço, estou satisfeito por que o Moacir veio parar na doutrina espírita. Tá bom, Jair? E não te arrependeu? Não, com certeza não. É uma doutrina realmente esclarecedora, né, que nos dá muito suporte, né, para enfrentar as vicissitudes da vida, né, Jair? O espiritismo torna uma pessoa melhor, assim, repentinamente? Olha, Jader... Ela entra na doutrina espírita, um mês depois ela está uma maravilha. Não é bem assim, né, Jader? Depende muito do trabalho interior que nós fizermos, né? A nossa autotransformação, né? O nosso auto-melhoramento, né? A cada dia um pouquinho, né? Ninguém dá saltos, né, de qualidade de um dia para o outro, né? A gente vai levar toda a nossa existência, às vezes, para mudar 2 ou 3 parâmetros, né? Cortando, de repente, algum vício, alguma coisa, né? Perfeito. Então, são momentos, né, que realmente nos trazem alegria, felicidade, né? De estar vivendo nesse mundo, né? De provas e expiações ainda, né? Mas que vai passar para um mundo melhor, né? Um mundo de regeneração. Vai em breve. passar, sem dúvida. Moacir, Sim. Por que umas pessoas, segundo a doutrina espírita, Sim. nascem com talentos, às vezes talentos raros, e outras pessoas nascem, digamos assim, sem absolutamente nenhum talento, Certo. nenhuma coisa que ela saiba fazer de forma extraordinária, ao passo que o irmão dela
nunca estudou música e toca um piano maravilhosamente bem, toca isso, toca aquilo. Sim. Tem a doutrina espírita, na sua lógica, ela explica a razão disso? Com certeza, Jader. Isso devido à reencarnação, né? Nós somos criados por Deus simples e ignorantes, há muito tempo atrás. O ignorante, né? tu quer dizer não no não sentido saber. não no sentido pejorativo. Não, de não saber, né? De falta de experiência, né? Então a gente vai, através das reencarnações, a gente vai evoluindo, né? Devagarinho, a gente vai crescendo, a gente vai se melhorando, né? Então, quando nós retornamos ao plano espiritual, a gente passa por lá, né? Trabalhando, estudando, se melhorando, se aperfeiçoando para uma próxima reencarnação. Por exemplo, né? Um Beethoven, né? O dia que eles reencarnarem, eles vão já sair tocando um piano, né? De cara, com certeza, né? Porque eles vão relembrar, né? Isso de vidas passadas. Então, a gente não perde nada do aprendizado. A gente só continua cada vez se aperfeiçoando mais. Outra coisa, os filhos escolhem os pais antes de nascer? Ou, por acaso, o espermatozoide aquele foi por acaso que ele chegou lá no útero, enfim? Sim, por acaso não existe, Não né, na existe doutrina por espírita, acaso. né? Tudo é programado no mundo espiritual, né? Então a gente vai realmente, a gente implora, né, para que nossos pais nos recebam, né? Porque muitas vezes acontece casos, né, de sermos inimigos do passado, né, e retornarmos, temos a necessidade de retornar naquela família para aparar aquelas arestas, né? Porque o primeiro fato, né, nós precisamos nos arrepender. O segundo é a expiação e o terceiro é a gente experienciar, né? A gente ressarcir os débitos que a gente tem. Então o perdão divino ele se dá dessa forma, né? Nos dando oportunidade de resgatarmos junto àqueles que nós prejudicamos, nós resgatarmos aquele débito que nós criamos naquela encarnação, amando aquela pessoa. Moacir, eu vou te fazer uma pergunta. Sim. A produção me disse que faltam 2 minutos Tá bom? para terminar o primeiro bloco de 15 minutos. Certo. Nós escolhemos os nossos pais, Certo. correto? E os nossos pais também nos escolhem, nos aceitam, correto? Mas e aquele irmão, aquela irmã com a qual eu brigo permanentemente, Certo. aqui na vida material? Eu também escolhi, sabendo que nós nunca nos acertamos, mas eu quero ir contigo de novo para a gente continuar não se acertando. É assim que funciona. Por que o meu irmão, com o qual eu brigo tanto, e ele comigo, a gente tem sérias dificuldades de relacionamento? Sim. Eu também escolhi aquele espírito lá na espiritualidade para vir aqui e ser meu irmão e logicamente, eu irmão dele. Com certeza, Jader. Com certeza. Com certeza. Porque como é que se aprende a amar? Estando lado a lado com aquela pessoa, né? Porque realmente é problema de vidas passadas, eu lembro, Jader, do livro Missionários da Luz, onde o Chico Xavier, né, escreveu através do Espírito André Luiz, o caso da reencarnação de Segismundo, no capítulo 13, né, deste livro. Quem foi Segismundo? Ele matou quem vai ser o pai dele agora nesta encarnação, o Adelino. E a mãe era do prostíbulo, né, de vidas passadas, também estava envolvida no caso. Então o Segismundo quer reencarnar, mas o Adelino está com uma repulsa. Ele sonha, tem pesadelos com ele, né? E sente esse espírito se aproximar dele. E ele tem uma grande repulsa. O que a espiritualidade fez, né? Marcou um dia para conversar com eles espiritualmente. Depois que o Adelino dormisse, né? Então conversaram espiritualmente com o Adelino e o Segismundo, e mostrando para ele a necessidade dele aceitar o Segismundo como filho para aparar essas arestas do passado, porque ele estava muito arrependido do que tinha feito, né? Matado seu atual pai, que seria, sei lá. Então ele está pedindo por clemência divina a oportunidade de renascer como filho deste que ele tinha matado na vida passada, né? A fim de aprender a amar.
Tudo bem, nós vamos encerrar esse primeiro bloco, mas Sim. tu vai contar o segundo capítulo. E Pode ser. ele vem como, o Segismundo vem como filho. Com certeza. Ok, então tu vai continuar essa historinha aí Tá. no segundo bloco, tá? Perfeito. Gente, e com esse compromisso de parte do Moacir, eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações. E para quem nos acompanha sabe que o nosso intervalo é bem curtinho, a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Lá, odontologia lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Se você quer emocionar no presente e decorar com afeto, a Goods e Cook é o lugar certo. Aqui você encontra presentes personalizados, produtos exclusivos e uma decoração que acolhe. Venha nos visitar. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações. E para quem está ligando a TV agora, eu estou batendo um papo com o meu amigo, grande amigo, Moacir Germani, e porque o Moacir está aqui porque para a gente bater um papo sobre a doutrina espírita e porque, como eu disse para quem está ligando a TV agora, o Moacir foi quem iniciou junto comigo, há 10 anos, em agosto de 2016, o programa Palavra Espírita. Perfeito. Então, Moacir, nada mais justo do que trazê-lo aqui para a gente se abraçar, né, Moacir? Para comemorar os 10 anos. Perfeito. E celebrar a nossa amizade também. Com certeza. Mas o Moacir começou a contar uma história no final do primeiro bloco sobre de um livro do Chico Xavier, Missionários da Luz. A reencarnação do Segismundo. A reencarnação do Segismundo. E eu rapidamente, o Moacir vai continuar, o Segismundo havia, em outra encarnação, matado que a espiritualidade estava planejando para ser seu pai agora nesta encarnação. Exato. Né? E ele, o que seria o pai, não estaria aceitando. Isso. Aí retiraram durante o sono do futuro pai do corpo e levaram para bater um papo com o Segismundo. Exato. E daí, Moacir? Pois olha, já desta conversa, né, entre... No mundo espiritual. Enquanto o pai... o corpo físico dele dormia, isso. Né? O mentor, né, espiritual conversou com ele e aproximou o Segismundo, né, bastante cabisbaixo, muito arrependido, né, e aí conversaram com Adelino e ele acabou aceitando ser o pai, né, do Segismundo nesta encarnação, ele e a Raquel, a mãe, né, para que o Segismundo ressarcisse débitos de vidas passadas. Porque ele havia assassinado, né, o Adelino numa outra reencarnação.
O Adelino, que seria o pai dele. Isso, que seria o pai dele agora. Certo. Então, eles, nessa conversa, né, eles se abraçam, né, e choram, e eles acabam, né, se entendendo, e a reencarnação do Segismundo vai se realizar em breve. E como é que, tu sabe, a continuação da história, como é que eles se aceitam, se é que se aceitam na vida, na vida material, depois que o Segismundo nasceu? Olha, no Jader, essa parte não consta no livro, né? Não conta? Não consta. Só consta a reencarnação, como é que foi feito o processo, né? Uhum. Então, dali uns dias, né, o casal, né, se amou, né? Sim, então, sim. aconteceu, né, o ato sexual e na próxima semana, então, eles vieram para acompanhar o acoplamento do óvulo, né, ao espermatozoide. Sim. Né? Então, o casal foi todo assistido, né, durante esse período para que a reencarnação se processasse. Perfeito. Né? Então, essa é a história da reencarnação, né? Mas que ele conseguiu reencarnar sim. Tá certo. Só não sabemos o futuro ali, né? Não foi explicado. Muito bem. Bom, vamos encerrar esse capítulo. Deixa eu te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com esse capítulo. Sem problemas. Sabe, né, Moacir? Sabe tanto quanto as pessoas que estão nos assistindo, Sim. que esse mundo é um mundo muito difícil de se viver, né? Principalmente atualmente, né? Certo. Guerras aí por tudo que é lado. Exato. Agora, nós estamos aqui, conforme a doutrina espírita nos diz, que é para evoluir. Correto. Tá? Uhum. Agora eu te pergunto o seguinte, não é possível a gente evoluir lá no mundo espiritual, que não tem guerra, não tem flagelo, certo. Não tem pandemia. Jader, no plano espiritual nós fazemos a parte teórica, né? A gente estuda, a gente se prepara, né? Para que a gente venha fazer aqui a nossa reencarnação de uma forma tranquila, que a gente consiga vencer, né? Porque a gente geralmente programa os fatos principais que a gente vem trabalhar numa reencarnação, né? Então a necessidade da reencarnação, ela nos iguala a todos, porque a dor, né? Segundo Haroldo Dutra Dias, a dor nos iguala a todos. Né? Então, rico, pobre, né? Todos sentem dor. A dor não escolhe. A dor não escolhe ninguém, né? Então, e ela nos proporciona um aprendizado. Né? Então, através da dor, através do crescimento moral e espiritual, nós conseguimos evoluir. No plano espiritual, nós ficaríamos somente na teoria, né? Porque aqui a gente está sujeito ao erro, né? Está sujeito a não conseguir aquele objetivo. Mas se a gente não conseguir nesta reencarnação, conseguiremos em outra, né? Porque assim Deus vai nos dando oportunidades para que a gente chegue à angelitude, né? Todos nós um dia seremos espíritos puros que nem Jesus, né? O nosso modelo e guia da humanidade é o nosso Mestre Jesus. Para mim deve faltar alguns milhões de para mim também, já. Com certeza. Para chegar nesse patamar aí. Com certeza, mas nós vamos chegar lá, todos nós. Não, claro, sem dúvida. Nós somos criados para, como é que eu vou dizer, a perfeição relativa, né, Moacir? Exatamente. Porque a perfeição absoluta somente Deus, né? Exatamente. Agora, em cima desse questionamento que eu te fiz. Perfeito. Por que uns sofrem mais, outros sofrem menos? Por que uns aguentam de forma mais suave a dor, não a dor física, né? A dor moral, que eu acho que é pior que a dor física. Perfeito. Por que uns têm essa capacidade maior do que outros? Bom, Jader, segundo a doutrina espírita, aquele que tem 10 imperfeições sofre mais do que aquele que tem 5. Né? Então, o sofrimento ele está baseado geralmente na nossa questão evolutiva, na nossa questão moral, principalmente. Né? Então, aqueles que têm mais débitos, vamos dizer assim, a corrigir, eles têm a tendência a sofrer mais. Aqueles que já estão se corrigindo e vão diminuindo, né? Muitas vezes seus vícios, né? Suas dificuldades, eles então sofrem menos. Então, porque a justiça divina é igual para todos nós, né? A justiça divina não privilegia ninguém. Deus não tem preferência. Deus não tem preferência. Ele nos dá as oportunidades, né? Para todos nós iguais. Né? Agora, o aproveitamento que eu faço e que tu faz pode ser diferente, né? A aceitação, muitas vezes, né? Muitas vezes o problema da fé,
né? Aquele que tem fé, como disse Jesus, né? Do tamanho de um grão de mostarda, dirá essa montanha, né? Transporte daqui para o mar e ela te obedecerá. Mas Jesus estava falando de uma forma figurada, né? Que nós precisamos movimentar essas montanhas dentro dos nossos corações, né? Montanhas de ódio, de ressentimentos, né? De mágoas. E isso e trocando por quê? Por amor, né? Por caridade, principalmente a verdadeira caridade, conforme Jesus nos ensinou, né? O BIP, né, Jader? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Aí está o BIP. Aí está o BIP, né? O benevolência, indulgência e perdão. Perfeito. Agora, Moacir, sim. O que tu dorme bem de noite? Graças a Deus. O que a gente faz quando o corpo dorme? O espírito? O espírito. O espírito vai para o mundo espiritual, né? Por isso, Jader, que é importante a nossa oração antes de dormir, né? Principalmente fazer a nossa reflexão. Desculpa te interromper. É a nossa reza, se eu rezar 10 Pai Nosso, etc e tal. Exatamente. Não há necessidade de ser uma reza, né, decorada. É uma conversa com Deus, né? Agradecendo pelo dia. Segundo o Santo Agostinho, né, ele sugere na questão 919 do Livro dos Espíritos, o que ele fazia quando ele esteve aqui para se tornar cada vez melhor, né? Ele passava em revista o seu dia, né? Verificava se fez todo o bem que podia, se ele negligenciou alguma oportunidade de fazer o bem, no dia seguinte ele corrigia, né? Então isso é importante, mas a preparação para dormir é muito importante, Jada. Porque senão nós podemos ir para a gandaia também no mundo espiritual. Né? Se nós somos livres aqui e lá também. Sim. Então a gente tem que o quê? Focar, né? Na nossa evolução, o que é bom para nós, né? Nosso melhoramento moral, espiritual. Porque daí nós podemos fazer, de repente, assistir uma palestra com um benfeitor espiritual que vem lá de outras galáxias, né? Vem nos instruir através de uma palestra construtiva, onde os encarnados, espiritualmente, né, participam, juntamente com os desencarnados também. Então a gente se liberta, né? O corpo dorme, ele tem necessidade de dormir, mas o espírito pode, né, se transportar, né, para diversas partes do universo. Tu falaste aí, vem espíritos lá de outras galáxias. Sim. Mas existem espíritos em outras galáxias? Com certeza, Jada. Sério? Todos os orbes eles são habitados. Não necessariamente com corpos que nem o nosso aqui, né? Certo. Mas espiritualmente, a gente tem notícias, né? Por exemplo, dos habitantes de Saturno, de Júpiter, né? Que são espíritos de muita evolução. Apesar dos nossos equipamentos aqui não chegar à conclusão de que não tem vida, não é possível vida lá, né? Mas vida como a nossa. Sim, a vida espiritual, né? Não há necessidade de corpo físico, né? Porque o espírito já atingiu um patamar, vamos dizer que já sobreviveu, não precisa mais reencarnar aqui na Terra, né? Então ele vai para outros orbes, né? Mais evoluídos. E então, que nós temos no livro as cartas da mãe do Chico, né? Sim. Que ela nos traz notícias de Saturno, né? Falando até do clima lá, das blandices, né? Como é que eram os seres humanos, né, que participam. Sim. Inclusive a infância bem mais curta que a nossa aqui, né? Mas o nível evolutivo muito maior. Moacir? Sim. Normalmente as pessoas, eu imagino que os não espíritas, né? Sim. Não espíritas, a pessoa morreu o corpo. Certo. E as pessoas dizem assim, coitado, descansou. É uma barbada, então. Morreu e descansou? Como é que funciona isso? Ledo engano, Jader. O espírito jamais ele fica imóvel, né? Ele está sempre em atividade, né? Então, nós podemos sim, por um período, logo que chegarmos no mundo espiritual, né, passar de repente por um hospital, no plano espiritual, para a nossa recuperação, né, para que a gente possa retornar à pátria espiritual, né, se reabilitar novamente no mundo espiritual, porque muitos espíritos não sabem que morreram já. Essa era a minha pergunta final que eu ia te fazer. Exatamente, isso a gente vê muito nos nossos trabalhos mediúnicos,
né? Muitos espíritos não conseguem perceber que desencarnaram. Porque eles se veem, né? Eles se veem, eles transitam entre seus familiares, eles muitas vezes estão na casa onde eles moravam, né? Só que eles observam que ninguém conversa com eles. E né? eles não entendem. E eles não entendem por que a minha família não me ama mais, né? Mas nada disso, né? Eles não são enxergados, né? Pelos irmãos que estão aqui encarnados, né? Para isso precisaríamos ter um médium vidente, né, Jader, que enxergasse os espíritos. Né? Então, por isso que eles não têm dificuldade, né, em perceber, porque a passagem para o mundo espiritual, ela é muito sutil, né? Muitas pessoas morrem dormindo, né? Morrem dormindo, nem sabem. Nem sabem, né? Então, muitos estão hospitalizados, né? Muitos estão em coma, então eles não percebem que já não estão mais naqueles tubos lá no hospital, né? Então, eles são acolhidos na reunião mediúnica, atendido pelos médiuns, né, que vão ter o despertamento. Então, eles são comunicados de que eles morreram fisicamente, né? Mas nós somos espíritos imortais, né, Jader? Jamais morreremos. Exato. Inclusive, Jader, eu costumo fazer um desenhinho aqui do meu... Não sei se a câmera vai pegar. Com relação a um abacate e o corpo físico, né? Então, a casca do abacate corresponde ao corpo físico, né? A polpa ao perispírito e o caroço corresponderia ao espírito. Né? O que morre, então, é a casca. Né? Nós perdemos a casca, mas a nossa essência retorna ao mundo espiritual. Perfeito. Isso aqui eu sempre trabalho com os grupos de estudo já. E meus exímios, né, desenhos. Muito bonito, muito lindo esse desenho. Moacir, Sim. A produção me disse que o nosso tempo está acabando. Inclusive eles estão me olhando lá com uma cara não muito amigável, mas tudo bem, deixa para lá, depois a gente se acerta. Né? Isso. Moacir, eu quero te agradecer. Não, antes de te agradecer. Sim. Se tu quiser deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, aquela câmera ali é toda tua. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, nós então estamos aqui de passagem, nesse plano, né, de provas e expiações, mas estamos passando para um mundo de regeneração, aonde o bem deverá prevalecer. Né? Então não podemos esmorecer, né? Temos que confiar em Deus, porque Deus é nosso Pai, e na mensagem de Jesus, né? Inclusive eu trouxe o meu evangelho aqui, já está bem surradinho, né? Mas eu não abro mão, né, diariamente de fazer uma leitura, né, de colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Porque é um roteiro seguro para a nossa evolução, e seja em qualquer mundo que nós for viver. Porque Jesus, né, ele sintetizou a lei divina em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perfeito. Muito obrigado. Eu quero agora sim, né, te agradecer mais uma vez, já te agradeci no início. Perfeito. E agora no final do programa eu quero te agradecer por algumas coisas muito importantes para mim. Primeiro, pela tua amizade. Muito obrigado. Tu aceitou aquele desafio assim, como diz o gaúcho, assim, na maior, né? Perfeito. E estamos aqui há 10 anos também, graças a ti. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Pelo incentivo, mesmo. Principalmente, né, Jader? Também, né? Por favor, meu Deus do céu. A gente entrou nu e cru aqui, né? Sem saber, nunca tinha visto uma TV na minha frente, né? Perfeito. Um aparelho de televisão. Bom, Moacir, e te agradecer também, além da amizade, por ter estado aqui hoje comigo para bater esse papo esclarecedor aqui, tenho certeza, para muita gente. Muito obrigado, Jader. Meu irmão, muito obrigado. Que Deus nos abençoe obrigado, sempre. Que Deus nos abençoe. E Ele abençoa a gente que se desabençoa às vezes. É verdade. Isso aí. Gente, e infelizmente estou encerrando mais um programa A Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade lá de Joaquina, Goods Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, que é a Sociedade Espírita do meu amigo Moacir Germani, e Michele Decorações, especialista em tapetes, cortinas e persianas. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento.
Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas.